Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, então eu vou começar esse primeiro vídeo do nosso curso de Geometria Analítica e Vetores, beleza? Então, só algumas informações antes de começar essa primeira videoaula. Eu quero falar para vocês do livro, né? Então, esse nosso curso de Geometria, chama só de Geometria Analítica, beleza? A gente vai utilizar um livro que é esse daqui, ó, do Paulo Winterly, beleza? Vetores de geometria analítica que tem na biblioteca, tem alguns exemplares. Então o curso todo, todas essas aulas que eu estou gravando vão ser baseadas nesse livro, beleza? Então eu sugiro que vocês peguem, porque fica mais fácil. As imagens que eu vou colocar aqui são todas do livro. Mas caso vocês não queiram pegar, tal, esse livro está disponível na biblioteca virtual, tá? Do Swap. Então eu vou mostrar aqui para vocês como baixar. Na verdade não vai dar para baixar, é só uma visualização, beleza? Então é o seguinte, ó, você acessa o Swap, beleza? E quando você acessar a sua área do Swap, aqui vai ter nesse item aqui, ó, Biblioteca Virtual Pearson, beleza? Você clica e aí vai abrir uma aba com todos os livros disponíveis aqui para consulta, tá? Aí no buscar aqui, ó, eu sugiro que vocês ou geometria analítica ou vetores, acho que vai achar aqui, beleza? Ó, então é essa edição aqui, ó, tudo bem? E aí você clica no livrinho e aí vai abrir então o livro na versão digital, beleza? Então só passar aqui algumas páginas tal, mas é isso. Então, ó, se vocês essas duas opções, tá bom? Esse livro é muito bom, tem muitos exemplos, exercícios resolvidos tal. E aí a lista que eu vou pedir para vocês me entregarem também está baseada nesse livro, tá ok? Então vamos lá, ó. Então para começar esse curso de geometria analítica, tá? Primeiro a gente fala de geometria analítica e vetores, certo? Então esse é o nome do curso. Então a gente vai primeiro falar dessa ideia de vetor, tranquilo? Então, para começar a falar dessa ideia de vetor, primeiro a gente precisa falar da ideia de grandeza. Então, o que é uma grandeza, né? Então, grandeza é aquilo que a gente mede, beleza? Então, tudo que a gente mede, a gente vai chamar de grandeza. E aí, as grandezas, elas são divididas em duas partes, tá? Nós vamos ter as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Então a gente tem esses dois tipos, beleza? As grandezas escalares, o que é, né? Então, as grandezas escalares são as medidas que a gente faz e que você pode representar por um número, né? Como assim? Então, é mais fácil eu mostrar para vocês um exemplo do que realmente ficar explicando o que é, tá? Então é assim, ó. Por exemplo, se a gente pegar a ideia de massa, tudo bem? Que no sistema internacional a gente vai falar de quilogramas. Então, por exemplo, se você falar, a minha massa é de 70 quilogramas, a gente consegue entender, ou seja, a gente está medindo, certo? Então, massa é uma grandeza, porque a gente mede. E quando a gente fala, então, um número, 70 quilogramas, beleza? Só esse 70 já basta para a gente entender a medida, beleza? Outro exemplo, volume. Então, por exemplo, em metro cúbico, tudo bem? Então você fala assim, uma caixa d'água tem 1 metro cúbico. Você entende, beleza? Então, só o fato de você ter um número, associar um número a essa grandeza, então a gente vai falar de grandezas escalares, tá certo? E aí o que seriam as grandezas vetoriais, né? Então, já as grandezas vetoriais, além do número, né? Ou seja, além do que a gente vai chamar de módulo, beleza? Então, ou intensidade,
a gente vai precisar de mais duas coisas. Que coisas seriam essas, né? A gente vai precisar da ideia de direção e da ideia de sentido. Novamente, é mais fácil a gente dar um exemplo do que ficar tentando definir essa grandeza vetorial, fica mais fácil de entender, beleza? Então, ó, por exemplo, então vou mudar aqui, ó. Então, pegar uns exemplos aqui, ó. Quando a gente fala de velocidade, beleza? Se você fala, por exemplo, que um carro está a 80 km por hora, essa informação ela não basta você falar qual que é o módulo dele, beleza? Você tem que falar para onde que esse carro está indo, né? Se ele está voltando, enfim. Se você fala, por exemplo, de força, então 100 newtons, por exemplo, tudo bem? Então se você fala que uma força foi aplicada a um objeto com 100 newtons de intensidade, isso não basta, porque você tem que falar em que sentido e direção está sendo aplicada essa força, certo ou não? Então, exemplo clássico, você tem por exemplo, uma caixinha, certo? E eu quero aplicar uma força nela. E aí eu posso aplicar essa força de diversas maneiras. Eu posso empurrar essa caixa para lá, empurrar a caixa para baixo, levantar a caixa, colocar na diagonal, certo? Então, outro exemplo, né? Por exemplo, a aceleração é a mesma coisa. Ou desaceleração, né, em alguns casos. Então, por exemplo, quando você fala que um carro ou alguma coisa, né, algum objeto, algum corpo móvel, ele tem uma intensidade de 5 metros por segundo ao quadrado de aceleração, você tem que dizer em que sentido ou direção, porque esse carro pode estar acelerando de fato, ganhando velocidade, ou ainda, né, dependendo do sentido dele, ele está perdendo velocidade, certo? Não. Tá diminuindo a velocidade. Beleza? Então, esses aqui são os exemplos, tá, de grandezas vetoriais. Ou seja, resumindo, as grandezas escalares, um número, ou que a gente fala de escalar, tá? Esse número a gente pode chamar de escalar também, por isso chama grandezas escalares. Então, só um número basta para definir aqui a grandeza, beleza? Já as grandezas vetoriais precisam dessas três informações: módulo, direção e sentido. E aí a gente precisa falar um pouco mais sobre o que é direção e sentido, beleza? Então vamos falar um pouquinho desses dois objetos aqui. O que vai ser a direção, né? Então, quando a gente fala de direção, a gente precisa associar a ideia de direção à ideia de retas. Beleza ou não? Como assim, ó? Então, por exemplo, eu tenho essa... Deixa eu dar um zoom aqui. Então, por exemplo, eu tenho essa reta R2, que está inclinada aqui, tudo bem? Então, essa seria uma direção, por exemplo, de uma pessoa que está subindo ou descendo uma escada. Beleza? Já o R1 e o R3 são duas retas paralelas, ou seja, elas têm as mesmas direções, tudo bem? Então, o conceito de direção está associado à ideia de reta. Então, quando a gente fala assim, na direção horizontal, a gente está falando de retas parecidas semelhantes, né, com R1 e R3. Ah, está na direção vertical, ou seja, a gente está falando de uma reta na vertical, beleza ou não? Já a ideia de sentido, qual é, né? Então, já o sentido aqui está associada à direção. Você precisa de uma direção para ter um sentido, certo? Não faz sentido, óbvio, você falar de sentido sem falar de direção. Mas então, qual que é a ideia? Eu tenho dois pontos aqui, A e B, beleza? Por esses pontos A e B passa uma reta. Ou seja, essa reta vai dar a direção do nosso sentido, beleza? E quando a gente tem uma reta, então a gente vai ter dois sentidos, certo? Um sentido de A para B, representado aqui, ó, por essa setinha, e a direção, ou melhor dizendo, o sentido de B para A, representado por essa outra setinha. Tranquilo? Ou seja, falar em sentido oposto só faz sentido
quando a gente tem a mesma direção, certo ou não? Como assim? Então, é muito comum a gente falar sentido oposto, certo? Só que isso tá subentendido que ele tem que ter a mesma direção. Beleza? Ficou claro? Então assim, ó, depois a gente vai mostrar mais exemplos, né? Mas vamos falar já de um exemplo de uma grandeza vetorial, beleza? Então assim, mostrar essa ideia de vetor relacionando com uma grandeza vetorial. Então aqui tem um exemplo, tá? Que também está no livro, que é o seguinte, ó. Imagina um avião, tá? Voando a uma velocidade constante. Então você tem uma velocidade aqui. Você tem um avião, tá? Esse avião tem uma velocidade constante de 400 km por hora, tá? Voando a 40 graus. E aí faltam algumas informações aparentemente, certo? Então, na navegação aérea, quando a gente fala 40 graus, tá? A gente vai sempre associar esse ângulo, tá? À direção sul-norte, tudo bem? Ao sentido norte, beleza? Então, quando a gente fala sentido norte, eu já estou subentendendo uma direção vertical, certo? Não? Tudo bem, ó, tá? Então, aqui tem uma rosa dos ventos, né? Assim, bem simplesinha aqui, mostrando aqui as direções, certo? Oeste, leste, sul, norte, e aí o sentido. Então, ou eu estou no sentido norte, estou olhando para cima, ou sentido sul, ou sentido leste, ou sentido oeste. Então, percebe? Quando a gente fala que um avião, ele está voando, aqui, por exemplo, ó, essa seta aqui, ela vai representar o sentido nordeste, certo? Então, eu estou dizendo que um avião, ele está voando a uma velocidade constante, beleza? A 40 graus, ou seja, eu já dei a direção do meu avião, beleza? Porque na navegação aérea, o ângulo está associado a essa direção sul-norte, começando do sentido norte aqui, beleza? No sentido horário. Então, por exemplo, se eu falasse 180 graus, eu estou entendendo que esse meu avião está viajando no sentido sul. Tranquilo? Então tá bom. Voltando de novo, ó. Então, avião, 40 graus, ou seja, eu estou já entendendo que a direção é essa reta aqui, beleza? No sentido, aí eu tenho que falar o sentido, porque ou tá no sentido nordeste ou no sentido sudoeste, certo? Então eu preciso falar o sentido. Pronto, ó, dei essas três informações. O módulo, beleza? Quando eu dei esse ângulo, eu já dei a direção, já está subentendido a direção. E quando eu falei que ele está no sentido nordeste, eu, obviamente, falei do sentido dessa velocidade, certo? Lembrando que velocidade é um conceito, é uma grandeza vetorial, né? E aí a gente chega na ideia de vetor. Então, essa setinha aqui, ó, vai representar o vetor. Observa que eu posso dizer o seguinte, que cada trecho aqui, ó, vai representar 100 km por hora, pensando no módulo. Beleza ou não? Deixa eu olhar aqui mais uma coisinha. Então, isso vai dar a ideia de vetor pra gente. Beleza? Então, o vetor, nessa noção intuitiva que eu estou dando para vocês, geométrico, né, que a gente está mostrando através de desenhos, o vetor vai ter essa ideia de um segmento. Opa! Peraí. Um segmento. Eita, peraí. Um segmento orientado. Certo? Então, segmento é quando a gente tem dois extremos aqui, certo? E a gente põe uma orientação usando uma setinha. Tranquilo? Então, isso vai ser vetor pra gente, tá? Então, a gente vai usar muito essa ideia geométrica de vetor. Segmento orientado, tudo bem? Um exemplo tá aqui, ó, tá? Da velocidade desse avião. Tranquilo? Qual que é a consequência disso, né? Então aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vetores, certo? Só que o que acontece? Esses vetores, percebe que eles têm a mesma direção, ó, são retas paralelas, certo? Não.
e o mesmo sentido. Ou seja, esses vetores são os mesmos. Tudo bem? Então não tem problema que um vetor está aqui, outro está aqui, outro está aqui, outro está aqui, outro está aqui. Tá? Se eles têm o mesmo tamanho aí, entre aspas, tá bom? Que vai representar a intensidade dele ou o módulo. A mesma direção e o mesmo sentido, então esses vetores são os mesmos. A gente não vai diferenciar vetor só porque um está aqui e outro está aqui. Se eles têm módulo, direção e sentido iguais, eles têm essas três, tem que ser as três coisas ao mesmo tempo, certo? Tá? As três coisas iguais, então esse vetor é o mesmo. E como que a gente vai representar então o vetor, tá? Simbolicamente, né? A gente vai representar então, por exemplo, aqui, ó, esse vetor tá no sentido A para B, certo? Então, os extremos aqui, ó, esse segmento é o AB, orientado por essa seta. Ou seja, ele parte do A e chega no B. Então a gente vai representar esse vetor por A, B e colocar uma flecha em cima, porque aí vai dar a ideia de qual é o sentido dele, ó, de A para B. Beleza ou não? Um outro jeito de representar vetor, tá? Ah, importante, A e B tem que ser maiúsculo, são letras maiúsculas, porque é como se fossem pontos aqui que a gente está representando, beleza? Esse segmento nosso, orientado pela seta, mas, então ponto tem que ser por letra maiúscula, certo? Um outro jeito de representar vetor, ó, tá? É utilizando uma letra minúscula com uma flechinha para cima, beleza? Então, eu escrever AB, esse vetor aqui, tá? Ou o Vzinho com uma flecha, é a mesma coisa. E normalmente a gente vai representar com esse símbolo aqui, tá bom? Porque no começo, nos exemplos iniciais, a gente até vai usar nos enunciados isso, mas no geral, Vzinho com uma flechinha para cima, beleza? Então, ó, qual é uma outra consequência, assim, ó? Imagina, eu tenho um vetor AB, beleza? Então, se eu tenho um ponto P, tá? Eu só vou ter um ponto, por exemplo, numa outra reta, paralela aqui, que vai me fazer com que eu tenha vetores iguais. Isso é meio óbvio, né? Então, por exemplo, assim, ó, AB, nesse exemplo aqui, tá bom? Ó, eu tenho duas setas para... Tá tudo subentendido aqui, né? Mas deixa eu explicitar. Então, ó, por exemplo, eu tenho uma reta R, uma reta S, R paralela com S, beleza? Eu tenho esse vetor AB, beleza? Se eu tiver um ponto P pertencente a essa reta S, tá bom? Eu só vou ter um ponto P, um ponto Q nessa reta R, de tal forma que o vetor AB é o mesmo que o vetor PQ. Beleza? Uma coisa bem tranquila assim, mas é só pra gente... Isso é a última parte que tá no livro. Beleza? Então só para dar um resumo aqui, tá? Que eu vou terminar esse vídeo para não... Já tá um pouco longo, mas enfim, só porque é o primeiro, né? É importante esclarecer essa ideia de vetor. O que tem que ter em mente, né? Então, a diferença entre grandeza escalar e vetorial. Nesse curso, a gente vai trabalhar com as grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais precisam do quê? Módulo, direção e sentido. Como que a gente vai representar um vetor? Então, por exemplo, um vetor vai ser um segmento orientado, beleza? E por ser segmento, então ele vai ter começo, vai ter fim, certo? E a gente vai ter dois jeitos de representá-lo. Ou colocando os extremos, os pontos dos extremos, certo? Com uma flecha para cima no sentido do vetor. Ou então, a gente vai poder representar por uma letra minúscula, com uma flechinha para cima, beleza? Só para aí sim terminar, quando a gente então tem um vetor, nesse caso o vetor V ou AB, beleza? O módulo desse vetor vai ser simplesmente
E aí não, isso aqui é bem interessante, que é assim, ó, o módulo, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma barra, duas barras, né, melhor dizendo, entre a simbologia do vetor. Ou em alguns livros podem trazer duas barras, tá bom? Então, ó, a flechinha em cima da letra ou a flechinha em cima dessas duas letras vai representar a ideia do vetor, a ideia geométrica aqui, beleza? Quando a gente colocar as barras nessa simbologia, a gente já vai estar falando do módulo. Por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui. Então eu vou me imaginar aqui, ó. E aí eu fecho essa aula. Então, se a gente falar desse vetor v para velocidade, beleza? O módulo ou, né, uma barra só vai ser igual a 400 quilômetros por hora. Entendeu? Então, oh, peraí que eu errei aqui. Então, só uma barra aqui. Então, o módulo aqui, tá? É de 400 quilômetros por hora. Então é isso, ó. Vou deixar no resumo lá dessa aula, tá bom? Que é isso que tem que ter em mente. Tranquilo? Então é isso, ó. No próximo vídeo eu vou trazer alguns casos particulares de vetores e fazer exercício. Beleza? Valeu!